Boa tarde, meus queridos alunos, meninos e meninas. Nós estamos iniciando a nossa aula de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa um like, né? E quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva lá no meu canal, dá uma força aí pro professor, tá? Aproveitem e respondam a chamada para aqui no WhatsApp e depois acesse o sistema da escola para você poder ter acesso à aula de hoje. Hoje nós vamos estudar as camadas da Terra, rever esses assuntos que nós já estudamos, mas também nós estudamos as camadas da Terra e agora nós vamos estudar a camada da atmosfera. A atmosfera terrestre é formada por uma camada muito fina e gasosa que envolve todo o planeta da Terra. Essa camada, né, da atmosfera, por ser formada de gases, ela é chamada de esfera de ar. As camadas da Terra, ela tem uma função de manter, né, segurar a temperatura dentro do planeta, filtrar a radiação solar, segurar os vapores de água, enfim, manter a vida no planeta. No início da formação do planeta Terra, essas camadas eram formadas basicamente por gases metano, amônia, nitrito, vapor d'água e principalmente por gás carbônico. Esse gás carbônico, ele era resultante da emissão dos vulcões, porque no planeta Terra tinha muitos vulcões em atividade. E também, quando os meteoros caíam no planeta, né, criava uma grande quantidade desse gás carbono. Mas, num segundo momento, quando surgiu os primeiros seres, né, as bactérias, plânctons, fitoplânctons, e aí começava a realizar a fotossíntese. E essa fotossíntese, nesse processo, absorvia o gás carbono da atmosfera e emitia o oxigênio. Isso fez com que uma grande quantidade de oxigênio fosse produzido no planeta, propiciando, né, promovendo e podendo desenvolver então outros tipos de vida. E aí veio dinossauros, veio outros seres e todos que evoluíram até chegar o ser humano. As camadas da Terra, como nós já estudamos, né, são 5 essas camadas, pedagogicamente falando, né? A troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera e a exosfera. Essas camadas foram divididas assim para possibilitar o estudo de cada uma delas. A troposfera é uma camada que ela tem funções bem específicas, né? Uma das funções é os gases da atmosfera impedir a passagem dos raios solares. Esses raios que muitas vezes causam problemas, né, câncer de pele e outras doenças no ser humano e nos outros animais. Tem a função de proteger, porque no espaço, fragmentos, partes, pedaços de asteroides, né, poderiam nos atingir. Então ela funciona como uma proteção, como um campo de força que não permite esses fragmentos atingir a superfície do planeta. Tem a função de conservação, porque a atmosfera ela conserva o calor que é emitido pelo Sol, né? E aí esse calor que é produzido durante o dia, ele é conservado, ele é mantido preso dentro do planeta para continuar aquecido durante a noite, porque senão poderia até mesmo
congelar. Na troposfera também é onde acontecem os fenômenos meteorológicos, as chuvas, os raios, né, as tempestades. Também é onde circula, né, pequenas aeronaves, helicópteros, aviõezinhos pequenos de pequeno porte, balões, né, circulam nessa camada. E é nessa camada, devido à grande quantidade de oxigênio, que os seres vivos, né, se desenvolvem. Na estratosfera. A estratosfera é uma camada que tem já um pouco menos vapor de água, é praticamente um ar muito seco, então dificulta, já começa a dificultar a respiração. Na estratosfera, né, é onde fica a camada de ozônio, né, uma camada que tanto causa preocupação devido às poluições atmosféricas, né? É onde a gente também, faço um alerta para que nós possamos diminuir a emissão de gases poluentes, né, na atmosfera para proteger a camada de ozônio, que é responsável por filtrar os raios ultravioletas do Sol e proteger então a nossa saúde. É nessa camada também, na estratosfera, que acontece o tráfego de aviões pesados, aviões grandes, de grande porte, circulam nessa camada, porque a ausência de fenômenos meteorológicos, da tempestade e outros raios e tal, ele viaja com muita tranquilidade. Na mesosfera, é uma camada já até muito fria, a temperatura aqui baixa muito, capaz de congelar qualquer objeto que esteja sem uma proteção rigorosa, né, das naves espaciais. Na mesosfera, né, é onde acontece a resistência dos objetos que poderiam incidir sobre a Terra e eles são incinerados, porque o calor, né, gerado pela resistência do ar, ele faz com que esses diversos fragmentos de rochas de outros planetas, de asteroides e até mesmo de lixo espacial que poderia cair na Terra, ele é incinerado, ele é queimado. E aí a gente, quando vê isso acontecendo à noite, né, a gente vê esse objeto pegando fogo, mas ele viaja numa velocidade muito rápida, e aí a gente fala assim que chama de estrela cadente, né? A ionosfera, né? O ar é rarefeito, quer dizer que não podemos respirar sem um capacete, um oxigênio. Então, sem nenhuma proteção e uma fonte de oxigênio, ninguém consegue respirar nessa camada. Nessa camada, né, há uma grande quantidade, né, de íons, e esse íons presente nessa camada é que se dá o nome da ionosfera. E por ter muito, né, a presença dos íons, é aqui que acontece a transmissão ou a remessão das ondas sonoras. As emissoras de rádio e comunicação, ela emite as ondas de som, essas ondas sonoras chegam nessa camada e é refletida, como se fosse um espelho refletindo essas ondas de volta para o planeta, para a superfície terrestre, onde tem os aparelhos receptores, os rádios, né, e outros meios de receber essas ondas sonoras. Na exosfera
é onde praticamente ficam estacionados os satélites artificiais, porque nessa camada as partículas se desprendem, praticamente não tem gravidade. E aí esses satélites artificiais, eles conseguem flutuar sem nenhum problema, como se tivesse realmente estacionado, girando em torno do planeta Terra. Na exosfera acontece um fenômeno, a coisa mais linda da natureza, que é a aurora boreal. A aurora boreal é um fenômeno que acontece devido ao contraste de luz da luz do Sol com os gases, né, dessa camada. Isso faz um jogo, um arco-íris muito lindo, que acontece nos polos do planeta, não é em qualquer lugar. Essa camada nem é considerada pelos cientistas como uma camada. Ela é porque eles consideram que é parte da termosfera e parte também dessa camada já é o espaço sideral, um espaço onde não tem mais, não faz parte mais do planeta Terra. Então, só para lembrar, né, as camadas da Terra. Nós temos a última camada, que é a exosfera, a penúltima camada, a mesosfera, a antepenúltima camada, que é a estratosfera, e a primeira camada, a troposfera. Meninos e meninas, eu agradeço a atenção de vocês. Vamos agora responder as atividades, tem lá no sistema, e nós também vamos continuar aqui no grupo do WhatsApp. Agradeço mais uma vez, muito obrigado, fiquem em casa, fiquem com sua família, aproveite para ler um livro, né? Escrevam bastante, aprender nunca é demais, então aprenda com a sua mãe, aprenda a lavar louça, aprenda a fazer uma comidinha gostosa, aprenda a varrer uma casa, arrumar sua cama, dobrar sua roupa, ajude sua mãe com as tarefas da casa. Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula.